Um dos grandes desafios de todo filósofo e de todo cientista é fazer prevalecer a racionalidade, né? Nós não sabemos exatamente o que ela seja. O que nós sabemos é que nós temos um cérebro, e esse cérebro produz ações que são chamadas de racionais, com sentido, né? Lógicas, mas esse mesmo cérebro produz atos que chamamos irracionais, né? Passionais. Então, essa é uma grande dificuldade, mas de qualquer maneira, até onde nós podemos entender razão, é algo que visaria uma harmonia, algo que tem uma certa coerência de raciocínio, parte da observação de fatos para afirmar coisas. Essas coisas afirmadas podem ser comprovadas pela experiência, né? Causas estão relacionadas a efeitos e vice-versa, né? Ainda que a gente não saiba o que seja a racionalidade, pelo menos parece ser algo para o qual nós convergimos ou gostamos de trabalhar, de incorporar nas nossas vidas, né? Atos racionais. Eu descobri, conversando com uma amiga, Thaís, que trabalha na área de artes gráficas, design, que lá também há esse problema desse conflito entre racionalidade e emocionalidade. Ao observar, por exemplo, a escolha de cores para um determinado anúncio, uma determinada embalagem de um produto, a Thaís, ela pode fazer suas escolhas com base em conhecimentos científicos. Por exemplo, a partir de algo que ela me disse, do disco de Newton, toda aquela distribuição de cores decompostas da luz, né? Aquela experiência de Newton de decompor a luz através de um prisma, você encontra uma certa ordem de cores. Existem as cores primárias, as secundárias, existem também cores complementares, né? Quer dizer, tem questões técnicas ali envolvidas, né? A frequência de uma cor, seu comprimento de onda, essas coisas todas, elas podem serem critérios para uma escolha de uma cor em detrimento de outra, né? Eu estava até lendo agora há pouco a ideia de cores complementares, né? Quando você observa uma cor repetidas vezes, aqueles receptores, né, na sua retina a respeito dessa cor, eles ficam como que estressados, né? E aí então o olho já não, através do olho você já não, o cérebro, né, já não perceberia mais aquela cor, mas perceberia as outras cores, as chamadas cores complementares, né? Isso tudo são conhecimentos, são informações que uma pessoa que trabalha na área de artes, de design, pode usar. Agora, a questão é, será que o consumidor, nós chamaríamos aquela pessoa comum, aquela pessoa que nunca estudou, se interessou por estudar a teoria das cores, se essas noções, esses princípios, esses conhecimentos da física, da ciência, né, das cores, ele seria decisivo para que essa pessoa gostasse de um determinado anúncio ou gostasse de uma determinada embalagem de um produto. Me parece que a questão ela ultrapassa isso que nós chamaríamos de razões racionais, né? E aí entra num terreno da emoção, aquelas experiências particulares que uma pessoa tem com uma determinada cor, por exemplo. Se o cabelo da pessoa é preto, talvez por isso ela não queira usar o preto, né? Ou porque ela ter visto outras pessoas vestindo só essa cor, talvez ela tenha por experiência guardado na memória a ideia de que isso, bom, é um excesso, ou determinadas cores numa determinada sociedade têm significados que foram atribuídos em um determinado momento da história de um povo, né? Eu me lembro, para o meu espanto, que o luto
no Ocidente, pelo menos no Brasil, é manifestado por roupas, através de roupas pretas. Mas já no Japão, até onde eu me lembro, são cores, é a cor branca que manifesta o luto. Quer dizer, em determinado momento, uma determinada sociedade fixa significados que não estão guardados originalmente por questões principalmente ou eminentemente científicas ou naturais. Quer dizer, o branco e o preto não são naturalmente cores, ou digamos, pegássemos o preto, né? Não é naturalmente uma cor que representaria luto. Você não vê na natureza, diante da morte, a presença da cor preta. Então são coisas que os seres humanos acrescentam, né? A partir de uma vivência fragmentada da vida inteira, né? Uma parte da vida acabaria produzindo esses novos significados, e que são absolutamente irracionais, não tem nenhum motivo de existirem, a não ser pelo fato de que alguém os fixou como uma regra. Então, esse conflito entre o que nós chamaríamos de racionalidade e emocionalidade é um conflito que se expressa em todas as áreas. E me dei conta que se expressa inclusive nessa área de design. Na filosofia é muito comum. Quando os alunos dizem que a filosofia é apenas opinar, quando na verdade nós estamos buscando respostas definitivas. E ainda que não consigamos chegar a essas respostas definitivas, é algo que é difícil de mostrar para os alunos, né? É que nós podemos nos satisfazer em parte com os avanços que obtivermos das nossas reflexões, né? Em toda a área humana é assim. Você pega a medicina, eu mostrei esses dias o documentário de um nova-iorquino, Morgan Spurlock, que resolveu comer 30 dias numa rede de fast food. E segundo os médicos, eles têm critérios para chamar de uma alimentação ser chamada de sadia, correta ou racional. Agora, nesse vídeo se mostra algo que é comum na nossa sociedade. As pessoas preferem aquilo que lhes dá um prazer imediato, os alimentos muito doces ou alimentos gordurosos, e poucas estariam dispostas a ter uma vida mais regrada, mais racional, comendo pouca gordura ou quase nenhuma, tendo um controle da sua alimentação para evitar doenças, né? Por exemplo, também fazer exercícios físicos intensos para que o teu corpo esteja sempre no máximo da sua capacidade, né? Enfim, a vida da gente parece oscilar entre esses momentos em que existem escolhas que poderiam ser racionais, porque tem porquês, tem motivos, mas logo nós nos deparamos com outras escolhas que têm outros motivos, mas esses motivos têm muito a ver com determinados momentos, determinadas situações. A diferença é que talvez na escolha racional a sua percepção ela esteja focada, atenta a um número muito grande de elementos, e enquanto que nas decisões emocionais a quantidade de elementos a partir dos quais você toma uma decisão são aqueles muito imediatos, aqueles que estão na tua frente muitas vezes, né? Como superar esse conflito, né? Tentar entender esse ponto de vista. Quase como a cultura é quase como uma pele ou uma roupa que você põe sobre a tua pele, como se fossem camadas que são adicionadas a partir de uma camada original ou mais fundamental. Eu gosto da ideia dessas camadas, né? A ideia da racionalidade seria uma visão mais fundamental, ou quem sabe até antes da própria racionalidade. Os cientistas acreditam na ideia de instintos, né? Os instintos seriam um conhecimento mais fundamental em nós, aí depois deles nós adquirimos conhecimentos mais imediatos com as nossas famílias, com os nossos amigos, depois com a sociedade civil, aprendemos com pessoas estranhas, interagimos com elas, né?
e vamos adicionando como se fossem camadas de pele, e depois camadas de roupa, né, que sobrepomos aquela camada mais fundamental daquilo que somos nós, ou poderíamos pensar ser uma visão mais crua, real da vida, né? O ideal é respeitar esses pontos de vista e tentar conciliá-los. Mesmo porque, se você pensar, nós poderíamos até questionar aqueles conhecimentos que chamamos de científicos, porque eles sempre têm misturados a eles muito de um ponto de vista momentâneo nosso, uma maneira de enxergar as coisas, né? E é muito difícil saber se nós podemos realmente conhecer algo sem que exista interferência das nossas emoções, dos nossos desejos, né? Na faculdade eu me lembro o professor ter dito que muitas vezes quando fazemos perguntas já temos resposta, né? A própria resposta estaria contida na pergunta, é só uma questão é um desejo nosso de definitivamente entender aquela questão, que nós já trazemos a resposta dentro de nós, né?